Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a o vídeo número 4 da série As Bases da Liderança. Se você já está acompanhando aqui as bases da liderança, você sabe o poder que tem os conteúdos que eu trago para você. E o que é as bases da liderança? É um conteúdo mais aprofundado. Então, se você é um líder, se você é um aspirante à liderança, você vai se beneficiar da nossa conversa aqui. Só que as bases da liderança foi criado para ser uma aula para você, na prática. Então, eu vou te convidar a fazer o seguinte: se você está buscando mais resultados, fazer o seu time entregar mais resultados, se você, como líder, está buscando fazer a coisa acontecer dentro da empresa, melhorar a sua carreira, se você está buscando encarar as coisas de uma maneira mais positiva, ter energia para fazer acontecer, tocar o seu time, então esse aqui é o lugar certo para você. Agora, se você não é um líder, se você não é um aspirante a líder, então pode sair aqui dessa aula, porque você vai tomar umas porradas todas. Se você é um líder, eu acho que você vai tomar umas porradas aqui hoje. Aliás, esse é o meu papel com você, é trazê-lo para a realidade. O assunto de hoje é tan, 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 como um líder encara as suas metas. E, cara, quando o assunto é meta, que parada estranha que é isso, né? Como que é tênue a diferença entre a pessoa viajar na maionese, viajar na maionese, e a pessoa, de fato, ter clareza do que ela quer para ela. É o seguinte, quando eu estou gesticulando aqui, eu estou vendo que eu mexo um pouco na tela. Então, vou evitar ficar tocando muito aqui para a tela não mexer demais. Ok? Então, meta. Eu vou explicar de um jeito que eu acredito que talvez você nunca ouviu falar, cara. Então, papel e caneta na mão para a gente falar sobre o assunto metas hoje. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você entenda sobre metas é que muita gente fala assim, né? Ah, todos nós temos o direito de sonhar na vida. Só que é o seguinte, bicho. Se você define uma meta fora da sua realidade, a única coisa que você vai colher com isso é ilusão e frustração. Então, aqui nessa conversa, como líder, de líder para líder, eu quero te mostrar como é que um líder define as metas dele e da equipe dele. Então, vamos lá, papel e caneta na mão, vou compartilhar um mapinha mental e vou contextualizando junto com você, para você pensar junto comigo. A intenção aqui nessa aula é que você pense e acompanhe o meu raciocínio. Então, vou compartilhar a tela aqui com você do nosso mapa mental. Aqui está o nosso mapa mental. Eu vou chamar isso aqui de como líderes encaram as metas. Então, eu quero começar te dizendo o seguinte, ó. O que é metas? Né? O que é uma meta, cara? Uma meta, algumas pessoas vão te dizer o seguinte, que não está errado também não, não acredito que está errado, mas algumas pessoas vão te dizer que meta é um sonho com data. Pô, meta é um sonho com data. Eu tenho um sonho, eu coloco uma data naquele sonho e agora virou uma meta. Tá tudo certo com isso, mas eu não boto muita fé nessa linha de raciocínio, não. Para mim, uma meta é um alvo. Para mim, uma meta é um alvo, saca isso? Por que meta é um alvo? Imagina que você tem um alvo para atirar. Tá? Imagina que você está aqui com um dardo. Sabe aquela brincadeira de você jogar dardo? Você tem lá na parede alguma coisa fixada, e aí você tem o teu alvo lá fixado, e você tem um dardo na mão. E aí você joga o dardo e tenta acertar o alvo, não é? Você vai acertar o alvo sempre? As chances são que não. Mas você está mirando no alvo, não é? É por isso que eu considero meta como um alvo. Você está mirando nela. Mas está no teu controle alcançá-la? Não. O resultado não é uma coisa que está no seu controle. É por isso, então, que eu considero meta um alvo. Por quê? Porque é um jogo de possibilidades. Opa, eu vou até chamar isso diferente, ó. De probabilidades. Pronto, probabilidades. Meta é um jogo de probabilidade. Você não tem o controle sobre o resultado final. Imagina o seguinte, o teu time, você vai definir metas para o seu time. Você pode definir as metas para o seu time. Quer dizer que o teu time vai alcançar? Não, há uma série de variáveis que não dependem só de você. Depende das pessoas, de várias pessoas, e há muitas coisas que não dependem das pessoas que estão lá. Depende do cenário externo.
Depende dos fornecedores, depende de outros departamentos, depende de uma máquina que não vai quebrar, depende de uma peça que vai chegar e assim por diante. Então, nunca, a partir de agora, líder, eu quero que você tenha em mente que você nunca tem o total controle do alcance da meta. O que eu estou te dizendo aqui não é a grande verdade universal, não. É de quem está no campo de batalha, executando e vendo, trabalhando com muitos e muitos líderes. São mais de 4.000 horas ajudando líderes individualmente, fora os treinamentos que eu dou, e é muito claro. Meta, não, você não tem o controle da porra da meta. Então, toma cuidado com as metas que você encara como uma obrigação. Você deve se comprometer com o processo, cara, e não com o resultado final. Vou te falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Então, por que é um jogo de probabilidades? Porque quanto mais você segue o processo, olha que massa que é isso. Quanto mais você segue o processo, maior as probabilidades, não é? Então, o que você tem controle sobre uma meta é aumentar as probabilidades delas acontecerem. Então, vamos contextualizar aqui comigo. Vamos contextualizar um pouco essa parada aqui de metas. É o seguinte, existem metas da empresa, não é? Você, como líder, recebeu algumas metas. Ou talvez não. Talvez a empresa não formalizou metas para você. Nada de errado com isso, é tudo certo. Mas você tem as metas da empresa e as metas pessoais. Tá? As metas da empresa, você tem que tomar cuidado com uma coisa. Às vezes a empresa te dá uma meta e aí você fala, pô, essa meta que a empresa me deu é impossível, é inalcançável. Eles estão viajando na maionese, Murilo. O que é que eu tenho que fazer? Cara, se a empresa te concedeu uma meta que ela está viajando na maionese, o que é que você deve fazer? Tá? Se para você eles estão viajando na maionese, é porque ou eles estão com uma estratégia que você não conhece, ou eles estão viajando mesmo. Então, o que é que você deve fazer com as metas da empresa? Se elas forem inalcançáveis, deixe isso claro. Moçada, é o seguinte, nós temos essa meta que a empresa me passou, em que pese que eu estou altamente comprometido a alcançá-la, eu considero uma meta utópica e inviável. E por que isso? Porque se a gente considerar os nossos indicadores passados, ou seja, né, considere os indicadores que te trouxeram até aqui, ou trouxeram o seu time até aqui. Então, você vai olhar para o que vocês alcançaram até aqui, imagina que você vem alcançando, vamos imaginar para ficar fácil, pô, eu venho vendendo, uma meta de vendas, eu venho vendendo 100 mil reais por mês. Agora, a empresa passou 200 mil reais por mês. Tá, cara. Não, vamos lá, se você se esforçar, você vai conseguir. Cara, não viaja, você está querendo dobrar essa meta. E às vezes isso acontece na empresa. Então, você precisa olhar para os indicadores para confrontar as pessoas que definiram essa meta para você. Agora, pode ser que a empresa fala, é porque nós temos uma estratégia nova. Ok, então o que é que eu devo fazer? Qual é o processo a ser seguido? Qual é o conjunto de ações a serem tomados para que nós cheguemos nas metas que nós definimos agora? Agora, pode ser que o babaca está sendo você, que você como líder está definindo metas para o seu time e são inviáveis. E aí, ao invés de motivar as pessoas a se comprometerem, você está desmotivando elas. Então, falando de metas da empresa, você tem essa parada aqui, ó. Se você não tiver claro a estratégia que você vai usar para chegar naquela meta, você corre o risco de estar sendo utópico. Se você não considerar os indicadores que trouxeram você até aqui, é a mesma coisa. Então, toma cuidado para não empurrar a meta no seu time, que é impossível de ser alcançado. Depois não vai falar para os caras que foi falta de comprometimento, que foi falta de esforço. Não. Vive o mundo real. O mundo real é um mundo, na imensa maioria das vezes, uma progressão baby steps, passinhos de bebê. Uma progressão pequena a cada vez. Isso é
consistente, isso é sólido. Né? Isso não é viajar, isso não é dar um passo maior do que a própria perna. Ok, metas da empresa é isso. Agora, metas pessoais. Existe, tá? Existe gente, e a maioria das pessoas é assim, que nem define metas. Então, cara, é importante, não é? Eu nem precisaria estar falando isso para você, mas eu vou escrever aqui para você. É importante ter metas. É que tipo de meta? Todo tipo de meta. Profissional, onde é que você quer chegar na sua carreira, né? Financeira, quanto dinheiro você quer ter na conta? Quanto você quer estar ganhando por mês? Enfim, qual é a casa que você quer comprar, né? Qual é o carro que você quer ter? Qual é o rancho que você quer comprar? Eu não sei, bicho. Qual é a viagem que você quer fazer? Mas é importante você querer alguma coisa. Porque se você não define metas, você não tem desejo. Olha só. Se você não tem metas, você não tem desejo. E se você não tem desejo, olha o que eu estou pensando aqui. Sabe o que vai acontecer? Você não vai fazer o necessário para entregar resultados. Você vai só cumprir tabela. Napoleão Hill chamava isso de desejo ardente. Napoleão Hill, para quem não conhece, Dr. Napoleão Hill, aqui eu acho que eu tenho um livro dele, esse livro aqui dele, ó, As Leis do Triunfo. As Leis do Triunfo é o livro do Napoleão Hill, onde ele fala muito sobre o desejo ardente. O indivíduo precisa querer alguma coisa. A vida dele precisa ter cor, precisa ter prazer de viver. E aí tem gente que já desistiu, né? Tem gente que jogou a toalha, tem gente que já jogou a toalha. Cara, quantas vezes na minha vida eu já fiquei tentado a jogar a toalha? O que é jogar a toalha? Você define metas e simplesmente não as alcança. E aí você olha e fala, cara, quer saber? Essa porra é assim mesmo. As coisas não vão mudar. Eu não nasci para isso aqui. Eu não nasci para liderar. Eu não consigo fazer as coisas acontecer. Talvez esse negócio não é para mim, não. Eu vou viver do jeito que a vida me levar e foda-se. Tem gente que já fez isso, cara. Tem gente que já jogou a toalha. O jeito difícil, duro, chato de viver. Se você já jogou a toalha, tá tudo certo. Pega a toalha de volta agora. Então, hashtag pega a toalha de volta. Essa aqui vai ser a hashtag dessa aula aqui no YouTube. Então você vai digitar aí nos comentários hashtag pega a toalha de volta. Essa conversa aqui comigo, você vai pegar a toalha de volta. Combinado? O que é que você deve fazer então? Se você já definiu metas e não as alcançou, tá? Então, se você já definiu metas e não alcançou, escuta o que eu estou te falando. Ó. Está tudo certo. Aprenda. Está tudo certo. Aprenda. Você definiu metas e não alcançou? Aprenda. Mas o que é que eu tenho que aprender, Murilo? O que é que eu tenho que aprender? Eu me esforcei, eu blá, 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 e eu não consegui chegar na minha meta. O que é que eu tenho que aprender? Você tem que aprender o seguinte, cara pálida. Líder, você que está aí comigo, ó. Não tenha medo de definir metas, tá? Não tenha medo de definir metas. Tenha consciência. Que consciência? Que a partir do momento que você define uma meta para a tua vida, alguma coisa que você quer conquistar, imagina que você colocou como objetivo fazer o teu time bater metas. A tua meta pode ser fazer o seu time bater meta. Cara, eu tenho como meta fazer, no mês de setembro, o meu time alcançar as metas estabelecidas pela empresa. Isso é uma meta? É claro que é uma meta. Isso é específico. Você quer fazer as pessoas entregarem esses indicadores, não é? Ótimo, você tem uma meta definida. O que é que você ganha com isso? Então, provavelmente você vai ser mais reconhecido. Talvez você vai ser mais respeitado pela equipe. Talvez você vai ser mais visto pelo mercado. Talvez você vai ser promovido. Tá? Talvez você vai ser disputado a tarde pelo mercado, ter um aumento de salário. Enfim, você definiu essa meta. Fazer o seu time bater meta. Se você definiu uma meta desse tipo, bicho, você tem que ter a consciência de que você vai ter que desenvolver
uma habilidade nova, uma competência nova. Porque para pensar. Por que você não conseguiu isso ainda? Porque tem alguma habilidade aí que está faltando desenvolver. Tem alguma competência que está faltando desenvolver. Então, eu quero que você, a partir de agora, escreve no papel, cola na geladeira, coloque em algum lugar na tua vida como líder, como profissional, como ser humano, que é o seguinte, frase do Jim Rohn, ou você aumenta as habilidades ou diminui os seus sonhos. Simples assim. Na raça, mais uma hashtag aí, caso você quiser digitar, né? Hashtag 2 dessa aula aqui. Na raça não funciona. Querer alcançar a meta na raça não funciona. Não é falta de esforço, você é uma pessoa esforçada. Se você não conquistou, não alcançou, não é porque você não é uma pessoa comprometida, é porque você simplesmente não sabe como fazer aquilo ainda. É um jogo de desenvolvimento de competências, bicho. Então, quando eles falam, cara, se você não alcançou, tá tudo certo, aprende. Aprende o quê? Aprende a competência que você deve melhorar para chegar lá onde você quer chegar. Tudo que te impede de alcançar uma meta é a sua competência. Que competência, Murilo? Pode ser de comunicação, pode ser uma competência de negociação, pode ser uma competência de gestão do tempo, pode ser uma competência de influenciar as outras pessoas, pode ser uma competência técnica, aprender alguma coisa técnica inerente ao seu trabalho. Eu não sei, mas esse é o fato. Se você, a partir de agora, sacar o que te impede de alcançar uma meta é uma competência e não esforço, tem gente que dá muito valor para o esforço, tá? Tem gente que dá muito mérito para o esforço. Nós fomos criados assim, né? Você disputou lá uma natação quando era criança, sei lá, uma natação, um jogo de futebol. Vai, você disputou um jogo de futebol quando era criança, você não foi campeão. Alguém chegou, seus pais, a sua família, alguém chegou e falou assim para você, ó, ah, tá tudo certo, pelo menos você se esforçou. O que vale é o esforço. Deixa eu parar de compartilhar a tela para olhar nos seus olhos para te dizer isso. Ó. O que vale é o esforço. Né? Quando você era criança, aí você foi lá e disputou alguma coisa. Ah, mas você se esforçou tanto. É isso que vale. É isso que vale o cacete. O que vale é o resultado. O que vale é o resultado. O mundo não está nem aí para o quanto você está se esforçando. A tua empresa não está nem aí para o quanto você está fazendo força. Quanto você está se desafiando. A tua empresa não está nem aí com isso. O mundo não está nem aí com isso. O mundo está aí para os seus resultados. O esforço é o caminho para resultado? Claro que é. Mas o mérito não está no esforço, porra. O mérito está no resultado. Então, para de romantizar esforço. Ah, eu defini uma meta, pelo menos eu me esforcei. Pelo menos eu dei o meu melhor, eu suei sangue. Quem disse que era para fazer isso? O que você tinha que fazer era olhar para a competência que você não tinha e desenvolver ela, aprender a fazer ela. Talvez você ia conseguir com bem menos esforço do que você não conseguiu fazendo esforço. Então, enfim, para de romantizar o esforço somente. Para de romantizar o esforço pelo esforço. Nos seus funcionários e em você. Esforço é apenas um meio para alcançar resultados. Mas ele não é o resultado e o mérito não está nele. Isso está claro para você? Então, eu vou escrever aqui para você, ó, aspas aqui, ó, para de romantizar o esforço. O mérito não está nele. Murilo, o que é que tem a ver esforço com meta? Tudo. Sabe por quê? Quando você vai definir uma meta, e é uma meta alta, se você ficar nessa onda, nossa, o quanto eu vou ter que me esforçar para alcançar ela, o seu cérebro vai sabotar você antes mesmo de você começar a fazer. Então, o que você deve entender é o seguinte, se você tem uma meta nova, você obrigatoriamente criou uma necessidade de desenvolver competência nova. Sempre isso. Meta nova, competência nova. Ah, Murilo, mas pode acontecer de eu já ter aquela competência, é só me esforçar mais? Claro que pode. É claro que pode.
Então, você vai ter que desenvolver uma competência de disciplina, que é se esforçar mais. Mas nota que é sempre um jogo de disciplina. Nota como meta é sempre um jogo de disciplina. Eu podia estar aqui com você, te mostrando, como é que você define metas. Ó, você vai lá, você coloca uma data, aí você verifica se ela está descrita de maneira positiva, né? Se é o que você quer e não o que você não quer. Aí você verifica os recursos que você tem, né? Aí você verifica se essa data que você definiu é uma data alcançável para você. E aí sim, aí você validou a meta. Mas se você fizer isso sem ter essa clareza que eu estou te dando aqui, que meta é um alvo, meta é um alvo, é um jogo de probabilidade. Como é que você aumenta a probabilidade? Focando no processo. Focando no processo. Então, eu vou até chamar isso, eu vou dar outro nome para isso aqui. Eu vou chamar isso aqui de insight, tá? Insight aqui é uma ideia, é uma ficha caindo. Essa ficha caindo dessa nossa conversa aqui, dessa aula de hoje aqui, a ficha que eu quero que caia para você, para que você tome nota e daqui para frente você faça, é o seguinte: tira os olhos do resultado e coloca os olhos no processo. É como assim, Murilo? Se você definiu uma meta, você obviamente vai ter que trabalhar para conseguir ela, não é? Não se consegue uma meta do dia para a noite. Vamos imaginar que o cara definiu uma meta lá de venda, né? Murilo, eu quero vender mais. Eu quero vender mais. E aí ele colocou lá que ele quer vender 100 mil reais. Tá bom. Quantas ligações ele tem que fazer? Quantas visitas ele tem que fazer? Qual é o script que ele tem que usar? Esse é o processo. O processo é esse. E aí ele tenta fazer uma venda, não dá. Ele tenta outra, não dá. Tenta outra, não dá. Aí ele olha para o resultado final, fala, cara, eu estou muito longe daquele resultado final. Eu não vou conseguir. E quando ele fala, eu não vou conseguir, ele desiste do processo. Ele deixa de fazer o processo. E é claro que não vai conseguir mesmo. Mas vamos imaginar que você trabalha na produção de uma empresa. Aí você tem lá uma meta, pô, você vai me entregar 100 peças. Aí você está produzindo aquelas peças, aí deu algum problema em alguma coisa, você está olhando, nossa, 100 peças, cara, não vai dar tempo. A tua energia vai caindo, a tua motivação vai caindo, você deixa de fazer com o entusiasmo que você vinha fazendo, com a energia que você vinha fazendo, a chance daquilo dar certo fica pior ainda. Se você esqueceu o processo. Então, o jogo das metas é um jogo de focar no processo. O que é que eu preciso fazer? Qual é a ação que, se eu tomar, eu vou aumentar a probabilidade de chegar naquela meta lá? Onde eu devo focar? Onde deve estar a minha energia? Qual é a prioridade que eu devo usar? E aí sim, definindo a sua prioridade para aquela meta, você sabe qual é o processo. Tirou os olhos do processo, cara, esquece, a coisa não vai funcionar. Então vamos aqui recapitular o que nós estamos discutindo. Meta é muito tênue a diferença entre viajar na maionese, viver o mundo das ilusões, definir umas metas. Eu quero ser médico. Tá, cara, você nem fez vestibular de medicina, bicho. Estou te dando um exemplo básico disso. Vai ficar sonhando no mundo das ilusões, e aí quando você vive nesse mundo aqui, você está sempre insatisfeito e infeliz, porque o teu mundo real não é esse. Aí você fica naquela, e se for, podia ser assim, cara, esquece. Ou, né, ou você está viajando, ou você está no mundo do pessimismo puro. Deixou de definir meta, deixa a vida me levar e foda-se. Esse resultado aqui igual a crescimento zero, acomodação. E tá tudo certo, cara. Se você tá acomodado, tá tudo certo. Mas a chance são que vai chegar no final da sua vida e você corre o risco de olhar para trás e falar, cara, que merda, hein? Que merda, hein? Eu poderia ter feito melhor. Eu poderia ter vivido melhor, gerado mais resultado. Eu poderia ter tentado, né? E aí vai ser tarde demais para você. Então, é muito tênue. Viajar e ficar no deixa a vida me levar. A meta é o que vai te tirar dessas duas coisas. Você vai definir o alvo e vai falar, cara, meu alvo é esse aqui, ó. Meu alvo para esse próximo ano é conseguir uma promoção. Ok.
Está no seu controle ser promovido? Não. Mas qual é o processo que, se eu seguir, eu vou aumentar a probabilidade? Pô, eu vou fazer um curso assim, 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 eu vou mudar a minha atitude com os meus liderados, eu vou mudar a minha comunicação com o meu líder e assim por diante. Faz sentido para você? Então, se fizer sentido para você o que nós estamos discutindo aqui, eu vou te convidar a deixar aqui o seu comentário sobre esse tema. O que é que você aprendeu aqui acompanhando essa nossa conversa aqui, essa nossa discussão aqui? Deixa aqui o teu comentário, deixa aqui a sua dúvida. Pode ser que a sua dúvida é o que eu vou abordar na próxima aula das bases da liderança. Então, nós nos vemos na nossa próxima aula e até mais.